Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Está muito bom este lugar, temos sentido a presença do Espírito Santo e cremos na presença do nosso Deus neste lugar, amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2 e o verso 13. Jeremias, capítulo 2, no Antigo Testamento, após Isaías, capítulo 2 e o verso 13, amém? Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém? Outra versão diz assim: abandonaram a mim a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas. Pode tomar o teu assento. Meus irmãos, esse texto, ele está aqui no início do livro do profeta Isaías. Isaías profetizou nos últimos 40 anos, antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Os reis que estavam no trono durante esse tempo foram os reis Josias, Joaquim e Zedequias. E era um tempo onde o povo de Israel, mais especialmente o povo de Judá, havia se afastado de Deus. Os reis daquela época permitiram que a adoração a outros deuses fosse instituída na nação de Judá. Os lugares altos, a adoração a deuses pagãos, principalmente a Baal, foi autorizada. E isso levou o povo a abandonar Deus, esquecer de tudo que Deus fez por eles e se afastarem de Deus. Esse capítulo 2, Deus usa Jeremias, pois nesse cenário Deus precisava de um atalaia, alguém que pudesse alertar aquele povo, mas não só alertar, mas dizer o que viria em sequência. Então Deus usa Jeremias com o ministério profético e faz uma dura acusação contra o povo de Judá. No versículo 5 do capítulo 2, Deus vai dizer assim através da boca de Jeremias: que injustiça acharam em mim para se afastarem. O que eu fiz para esse povo, além de tirá-los com mão forte do Egito, dar segurança no deserto por 40 anos e trazer para uma terra que mana leite e mel? Será que foi isso? Será que foi pouco as maravilhas que fiz no meio desse povo? Deus estava questionando aquela nação, questionando os sacerdotes, questionando os reis, os levitas, os profetas que estavam profetizando falsidades para o povo. O povo havia feito uma escolha, e essa escolha era irracional. Aos olhos humanos, já dava para notar que essa escolha não era uma escolha sábia,
muito mais aos olhos de Deus. Era uma escolha incabível. No versículo 13 que nós lemos: abandonou a nascente de águas vivas. Queridos, em Israel, naquela época, naquele momento, poderíamos dizer que havia 3 formas de adquirir água. Primeiro, as fontes, os mananciais. Segundo lugar, o lençol freático, quando se cava o poço e encontra água. E a terceira forma era as cisternas no calcário, nas pedras calcárias. Mas aquilo se rachava com facilidade, não segurava a água. Além disso, a água que era ali depositada era uma água da chuva, ou talvez água que corria dos montes, e ali se depositavam, mas não era uma fonte pura, como um manancial. E Deus estava dizendo para eles: vocês deixaram de beber na fonte, vocês deixaram de se hidratar naquilo que é mais original, mais puro, para tentar reter água em uma cisterna rachada que só consegue reter águas impuras. Deus estava literalmente dizendo para eles: vocês trocaram a mim, o Deus que libertou vocês das mãos de Faraó, para ter recursos humanos, alianças falíveis e idolatria. Não era fácil de aceitar isso. Era uma escolha muito irracional. Era uma escolha incabível. Além disso, irmãos, era uma ingratidão tremenda para com Deus. A apostasia nunca é um acidente. Apostasia não é um acidente. Apostasia é uma escolha deliberada e consciente. Era o que aquele povo estava vivendo. No decorrer desse capítulo, Deus alerta sobre as consequências devido à rebeldia daquele povo e o afastamento de Deus. O povo se tornou rebelde. Mesmo Deus fazendo tantas coisas, livrando aquele povo, dando segurança, abençoando aquele povo, mas deliberadamente e consciente, eles foram se afastando de Deus. Se afastaram de Deus. E mesmo assim, eles insistiam em afirmar que eram inocentes. Eles olhavam para todo aquele cenário e ainda havia argumentos para dizer que eram inocentes. Meus irmãos, o erro de Judá se repete nos dias atuais, porém, sob novos rótulos. Bens materiais, poder, autossuficiência, posições e comodismo. Se nós formos analisar bem o que Jeremias falou em todos os capítulos desse livro, e o povo não aceitou. A igreja da atualidade diz que ama a Deus. A igreja da atualidade diz que está guardada nas mãos de Deus.
A igreja da atualidade diz que tem comunhão com Deus, mas não tem mais intimidade com Deus. Está se afastando de Deus há muitas décadas já. Nós já não há mais aquela alegria de buscar, não há prazer de se aproximar de Deus, não há alegria quando pessoas se rendem aos pés do Senhor, não há mais alegria quando de vez em quando o Espírito Santo batiza alguém. Isso não é comunhão, não é intimidade, isso é afastamento de Deus. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança, irmãos? Será que não está acontecendo conosco o que aconteceu com Judá? Será que não estamos abandonando o manancial de águas cristalinas, pura, a fonte que jorra para a eternidade, por cisternas, por coisas passageiras? Assim como no passado, a igreja moderna recusa a correção. Deus levantou Jeremias, 40 anos, e o povo não deu ouvidos, não aceitaram a correção de Deus. Talvez a geração mais nova não conhecesse a voz de Deus, mas aqueles que viram Deus fazer alguma coisa, também endureceram os seus corações. Criaram barreiras, substituíram Deus por qualquer outra coisa. E esta geração está indo no mesmo caminho. Muitas vezes substituindo a pregação genuína do Evangelho, a pregação bíblica, por qualquer coisa, desde que seja politicamente correto. Discursos para agradar ao público, irmãos, são inúteis contra a apostasia, não vai mudar nada. Discursos que nos fazem pecar mais, que massageiam o nosso ego para dizer que estamos no caminho, não vai mudar a vida de ninguém. A apostasia vai continuar, e o povo vai continuar se distanciando do Altíssimo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra deve ser pregada. A sã doutrina não negocia os seus princípios. A palavra de Deus tem valores, e esses valores precisam ser observados. Não temos outro caminho. Esse é o caminho que Deus preparou para uma igreja que quer morar nos céus de glória. Abandonar os marcos bem plantados do Evangelho para aceitar um Evangelho fácil é o mesmo que abandonar um manancial de águas vivas e beber água impura. Ninguém quer isso, mas na prática é o que estamos fazendo. Ninguém quer beber uma água que não seja do filtro. Nós compramos o filtro. Até a água que vem na nossa torneira, muitos não bebem.
Mas isso só mexe com o corpo físico. Isso só pode trazer uma doença para o físico. Mas a água que jorra para a eternidade, nós não podemos trocar por qualquer água impura. As coisas que tomaram o lugar de Deus na tua vida são cisternas rachadas, rotas, que não seguram água, incapazes de sustentar uma vida espiritual diante de Deus. Águas impuras não nos levam a ter um bom testemunho. Águas impuras não nos levam mais próximo de Deus, mas nos afastam de Deus. Então Deus usou Jeremias não para jogar os pecados da nação em rosto, mas para que se arrependessem e se voltassem para Deus. Mas o povo não dava ouvidos para a voz de Jeremias. Diante do altar, Jeremias profetizava. E diziam que ele era um louco. Era Deus falando através da boca de Jeremias. Pois Deus havia dito a ele: abre a boca, que eu colocarei as minhas palavras na tua boca. E lá no capítulo 25, versículo 3, já quando não havia mais o que fazer, Jeremias escreveu: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu tenho anunciado a vocês, mas vocês não escutam. Ele repetiu mensagens, mas o povo não queria escutar. E se aproximava a sentença, a consequência. Queridos, o povo sequer perguntava quem era o Deus, quem era a entidade divina que estava usando Jeremias, porque os pais haviam esquecido de Deus e os filhos nem se ouviam falar. Os pais abandonaram a comunhão, os filhos já nasciam sem conhecer o Deus de seus pais. A apostasia silenciosa pairava sobre eles. É assim que acontece. Se o teu filho não for ensinado a vir para a igreja, se ele não vê o pai ou a mãe dobrando os joelhos para orar, se nem na hora do almoço você agradece a Deus, o teu exemplo está o afastando de Deus, está o tornando apóstata desde pequeno. Os filhos que não veem interesse nos pais de fazer a vontade de Deus, não pense que depois será mais fácil. Vai ser tarde demais. Aí o mundo já pegou ele. Mas Deus estava muito preocupado com a nação, que ele dizia: é o meu povo. Jeremias 2:11, Deus argumenta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Deus olhava para as nações vizinhas de Israel, de Judá,
E dizia: aqueles que adoram os deuses pagãos não trocam os seus deuses. Eles ensinam os seus filhos a adorarem aqueles deuses de madeira, de pedra, de ferro, mas eles não trocam os seus deuses. Mas a nação, o meu povo, me trocou por deuses pagãos, por deuses que eles sabem que não fazem nada por eles, apenas por causa dos prazeres. O que hoje nós poderíamos analisar como deuses pagãos da nossa época? Será que não são as telas de todos os tamanhos que nós temos em casa e carregamos no bolso? Será que não são as distrações, os prazeres? Será que não são os modismos, as teologias heréticas? Estas coisas estão substituindo Deus, não da nossa casa, do nosso coração. Nós estamos dizendo a Deus: eu não preciso mais de ti aqui. Eu posso fazer de outra forma, mas o meu coração já tem outros objetivos, outros donos. Uma igreja atual que vive de aparências, que dizem: nós somos crentes, mas não nos submetemos à palavra do Senhor. Queridos, paira uma hipocrisia espiritual sem tamanho em nosso meio. Isso quer dizer que nós estamos nos afastando de Deus e achando que estamos nos aproximando. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que isso é uma hipocrisia da nossa parte. Chegar no culto, derramarmos as nossas lágrimas e sair do mesmo jeito. Isso não é ser cristão. Isso não é ter intimidade com o Criador. Isso não é ter comunhão com Deus. Porque muitas vezes saímos daqui brabo com o nosso irmão, não aceitamos o louvor, não aceitamos a mensagem. Muitas coisas acontecem em 2 horas de culto e em vez de sairmos com o coração cheio de alegria, nós saímos tristes. E o inimigo vai fazendo a obra, vai corroendo a fé, até que você não tenha mais vontade de vir na igreja. Não há palavras, irmãos, para descrever a decadência espiritual que nós estamos vivendo. Olha para o passado da tua vida. Olha para o primeiro amor, quando você se converteu e tudo era uma maravilha. A imoralidade invadiu. Não é que está invadindo. A imoralidade invadiu as igrejas. Invadiu os púlpitos, invadiu os lares, invadiu as mentes e o coração de muitos crentes. Queridos, em meu coração muitas vezes há um sentimento semelhante ao sentimento que Deus colocou no coração de Jeremias. Nós pregamos, nós ensinamos, nós aconselhamos, nós oramos, mas a igreja tapou os ouvidos. Parece que nada muda. A palavra já não tem mais o poder de mudar, de transformar, de moldar as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Muitas vezes falamos aqui, mas muitos
pegam a mensagem, passam por um filtro do politicamente correto. O pastor não deveria ter falado aquilo. O pastor tem sido muito duro. O pastor se incomoda com tudo. É um compromisso que nós temos com Deus. E se nós não falarmos, Deus vai cobrar. E eu não quero levar o sangue nas minhas mãos de nenhuma alma que ouviu, mas não obedeceu à palavra do Senhor. Foi assim que Judá foi destruída pelo inimigo. Deus alertou, Deus falou, Deus levantou profetas, mas o povo fechou os ouvidos. De repente, a Babilônia veio, Nabucodonosor veio, destruiu tudo. Levou prisioneiros, 3 levas de prisioneiros, deixaram tudo destruídos. É isso que você quer para a tua vida espiritual? É isso que você sonha para a tua família? Para de beber águas impuras. Volte-se a Deus, ao manancial de águas cristalinas, para que a tua casa não vire, assim como aconteceu com Judá. Deus alerta, Deus avisa, Deus dá tempo, mas se o povo não quer, Deus age. Assim está acontecendo com o nosso Brasil. A apostasia se combate através da palavra da verdade. Mas não somente isso, é necessário aceitar a palavra de Deus e tomar a decisão de praticar o que nela está escrito. Meus irmãos, onde está o zelo pela igreja? Onde está o zelo pelo templo? Mesmo que ele não seja a casa de Deus, concordo plenamente, porque Deus mora em nosso coração. Mas nós tínhamos zelo pelas coisas de Deus. Nós tínhamos zelo pelas coisas que nós fazíamos e apresentávamos a Deus. Mas as desculpas substituíram a fidelidade dos crentes. Nós temos desculpa para todas as coisas. Nós vínhamos para a igreja com dor, doentes, porque aqui nós sabíamos que Deus curava. Mas hoje eu prefiro na hora do culto ir lá para a UPA, para não vir aqui. E se der tempo, eu vou para casa porque eu estou doente. É desculpas. E o diabo é tão estrategista, ele não arranca ninguém daqui, mas ele vai entorpecendo os crentes, com distrações, com algumas coisas que distraem, tiram o tempo presente, confortos da modernidade que vão afastando os crentes da presença de Deus. Eu não preciso vir na igreja. Eu ligo a televisão, eu tenho culto para escolher. Tenho mensagem para escolher. E será que eu vou ouvir aquela mensagem que Deus colocou no coração do pregador para vir aqui ouvir, como nós ouvimos domingo? O irmão Josué, usado por Deus, falou sobre perdão aqui. Mas nós temos muitos ainda que não perdoam. Mas Deus falou, mas quem fica em casa não consegue ouvir. A ilusão, irmãos, de que você é a igreja e não precisa estar no templo, que você ouve pela internet, é doutrina de demônios.
Olha lá em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Nós lemos aqui que não deram ouvidos a Deus, que fecharam os ouvidos para não ouvir as profecias que Jeremias, usado por Deus, profetizava, mas dão ouvidos a espíritos enganadores. A quem você tem dado ouvido? Quem está falando ao teu coração? Como aquele hino, é preciso calar todas as vozes, menos a tua, Senhor. É preciso calar a TV, a internet, o YouTube, as redes sociais, a voz do diabo também, para ouvir a voz de Deus. Mas se nós não calarmos as vozes, não ouviremos a voz de Deus. Senhores, quanto tempo você já não ouve a voz de Deus? Quantas vezes você já dobrou os joelhos, procurando ouvir a voz do Senhor, porque a nossa alma clama por isso, mas não ouvimos mais, porque oração de 5 minutos, de 15 minutos, e uma vida desregrada, tapa os ouvidos de quem quer que seja. Deus não vai falar nada, enquanto nós não tomarmos posição diante dele. Quanto tempo você não ouve mais a voz do Espírito Santo? Mas Deus não levanta mais profetas. Tem que começar por nós. Quando nós estivermos prontos para ouvir, Deus vai levantar profetas, mas precisa começar por nós. A convicção é nossa. Deus pode sim levantar profetas e falar conosco, mas Ele tem a palavra dEle, tem a oração onde Ele fala conosco, basta que nós nos rendemos aos seus pés. A negligência na oração, a negligência e o desprezo pela escola dominical. Inclusive há uma polêmica na internet sobre isso. No Brasil dizem que nós somos 20, 30 ou 40 milhões de crentes. 6 ou 7 milhões de revistas apenas, se eu não me engano é isso, que são vendidas no Brasil. E muitos compram e não vêm na escola. Então não adianta. A escola dominical é a escola que não tem formatura, não tem certificado, mas tem crente abalizado pela palavra de Deus. A escola dominical forma o cristão desde do seu início da sua caminhada até o final. Se para participar de um culto, você tem um álibi, você tem uma desculpa, ou você tem um compromisso mais importante do que um culto, a apostasia já está aí. E é triste de falar isso, não é uma acusação, é um alerta divino para a tua vida. Se você já tem uma desculpa preparada para não vir no culto, a apostasia já chegou, já espalhou para a esposa, para o esposo, para os filhos. Para aqueles que te olham e dizem, eu gostaria de ser como aquele, hoje está tão difícil de nós olharmos para alguém. No passado eu olhava para uns irmãos, uns presbíteros antigos da igreja de Juí, eu admirava.
Eu quero ser como aquele lá. Será que nós estamos sendo exemplos para a igreja? Será que alguém pode olhar para nós e dizer, eu quero ser como fulano de tal? Ele está sempre lá, sempre companheiro, sempre glorificando, sempre em oração. Quando pega a palavra, não importa o momento, ele tem palavra dos céus para a igreja. Será que nós estamos sendo exemplos, meus irmãos? A igreja atual precisa urgentemente se posicionar. Se não houver decisão, não houver posicionamento, a apostasia vai tomar conta das nossas vidas. E vai ser tarde demais. O tempo de brincar com a fé acabou, irmãos. Tempo de brincar com a vida espiritual terminou. Parem, rejeitem as cisternas rotas. Se voltem para Deus. Deus requer uma ação, uma atitude sábia da igreja atual. Deus não aceita mais o que estamos vivendo. Não espere Deus agir na tua vida, no teu ministério, na tua saúde, na tua família. Não troque Deus por qualquer coisa. Nem por dinheiro, nem por um emprego melhor, por nada nesta vida, pois todas estas coisas são cisternas rachadas, não te levam a lugar nenhum. A nossa vida cristã depende da água do manancial. A nossa vida cristã depende de Deus. Só nele nós temos segurança. E esta frase tem que ficar no teu coração. A apostasia nunca é um acidente. Por acaso apostatei. Não é. Apostasia é uma escolha deliberada e consciente. Você decide se quer priorizar Deus ou não. Nos coloquemos em pé.